Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Olá, bom dia hoje para vocês. Hoje o tema vai ser estresse e eu quero falar do coração. O coração é um órgão, passa por ele todas as nossas emoções. Ele bombeia tudo o que a gente precisa para o corpo todo, inclusive o oxigênio. E o estresse, quando nós estamos num nível de estresse alterado, o coração é o primeiro que sente. Então, eu vou abrir o telefone da rádio, tem depoimento, tem um monte de coisa legal. E vou falar também das terapias. É muito comum a gente falar, né? Tô com o coração apertado. Nossa, meu coração tá vibrando de alegria. Essas expressões, quando a gente se refere ao coração, tem toda a razão. Por quê? Porque o coração é o nosso centro cardíaco, ele é o responsável por uma série de funcionamentos do corpo, do sistema nervoso autônomo, principalmente com coerência na respiração. E quando a gente fica ansioso, quando a gente fica tenso, quando a gente fica nervoso, o que acontece? O coração acelera, né? Então a gente normalmente sente uma taquicardia, às vezes sente sudorese, às vezes você fica muito acelerado a cabeça, o pensamento acelera tanto que você não consegue nem... a boca não acompanha, né? Você está pensando já numa segunda frase, a boca ainda está na primeira. Moral da história, você fala, ou age, ou se precipita, interrompe o outro, tudo isso é ansiedade. Se a gente não está em coerência, né, com o nosso sistema fisiológico, o nosso sistema emocional, a gente pode ter depressão, fobia, pânico, ansiedade, transtornos de ansiedade, enfim. Existe uma alteração fisiológica a partir do nosso sistema respiratório, sistema cardíaco, motivado pelas nossas emoções, motivado pelo nível de estresse. Hoje, a ciência já reconhece que todas as emoções, elas têm um caminho neurológico, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o nosso centro de emoções. Quando você sente uma determinada emoção, o teu cérebro, ele aciona várias partes do teu corpo, questão hormonal, questão muscular, te prepara para lutar, te prepara para fugir, ou seja, a emoção, ela ativa uma série de respostas no teu corpo, te pondo numa situação de estresse, que pode ser um estresse real ou um estresse imaginário. Tem ouvinte na linha. Alô? Bom dia, meu nome é Gilmar. Eu gostaria de saber se o estresse, ele deixa a pessoa sem ação. Paralisada, né? Exatamente, eu escuto pelo rádio. Muito obrigada. Nada, um abraço. Outro. Olha, deixa sim. Então, o nosso sistema límbico, quando ele é acionado, tem um outro sistema que chama amígdala, né? Que é um sistema de reação de luta ou fuga. Muito lá nos primórdios, a gente tinha que lutar, né? Matar um bicho para poder comer. A gente tinha que ter situações de estresse no nosso dia a dia, era relacionado à nossa sobrevivência. E esse sistema, quando ele é acionado, você tem que ou lutar ou fugir. E esse fugir pode ser a paralisação. Então, por exemplo, numa situação de estresse extremo, às vezes a gente fica em estado de choque. Você fica quietinha, muda, parado, parece que o cérebro não funciona, o corpo fica paralisado. E aí você tem aquela, às vezes, fração de segundo, às vezes alguns minutos de letargia total, né? Você fica numa situação que você não sabe o que fazer. Isso é um nível de estresse alto. E que lá atrás era importante, era vital para a nossa sobrevivência, porque às vezes, por exemplo, se aparecia um bicho enorme para te comer, você tinha que ficar quietinho, fazer de conta que você não está ali para ver se o bicho ia embora. Era uma reação. Hoje, a gente pode sim viver essas situações de paralisação devido ao estresse e também a reação de luta. Então, você reage, né? Às vezes, acontece às vezes de você viver uma situação, vou pegar um extremo aqui, um assalto, e de repente, quando você vê, você já pulou em cima do bandido, enfim, às vezes termina tragicamente, às vezes ele foge, enfim.
Nunca é uma boa saída essa. Mas o nosso instinto, ele pode fazer com que você tenha uma reação sem pensar. Quando você vê, você já está lutando ou está paralisada. Isso é instinto de sobrevivência, isso é natural. O único problema é que no nosso dia a dia hoje, a gente não tem tantas situações de perigo real. A maioria do que motiva a gente em termos de estresse são os problemas corriqueiros. Então, vamos pegar... Saí para o meu trabalho, tinha uma reunião no trabalho, saí 5 minutos, 10 minutos atrasado. Aí o trânsito me atrasou mais, 10 minutos. Isso vai me deixando tensa, vai me deixando estressada, vai me deixando irritada. E o meu cérebro, quando vê uma situação que está gerando uma dificuldade para a minha vida, ele imagina o quê? Que eu estou numa situação de risco. Qual é o risco? Tomar uma bronca do chefe, ou não acontecer nada. Pode não acontecer nada, mas na minha cabeça pode acontecer tudo. Pode acontecer que eu vou tomar bronca do chefe, que eu vou perder o emprego, porque afinal de contas o país está em crise, então agora qualquer coisa é motivo de. E aí eu vou criando na minha cabeça uma série de situações imaginárias que podem ou não ser verdade, mas o meu cérebro, ele lê como tudo verdade. E aí, nesse momento, o que acontece fisiologicamente? Pode ocorrer vários sintomas, né? Então, tremor, transpirar. Tem gente que transpira muito. Você pode sentir aquele frio na barriga, parece que você vai ter um troço, coração, taquicardia, boca seca. Pode alterar o teu sono. Você tem insônia ou dificuldade para dormir, ou acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou dormir muito próximo do teu horário de acordar. Então, o nível de estresse, ele começa a alterar todo o seu mecanismo, todo o teu funcionamento fisiológico e, óbvio, emocional e psicológico. Psicológico, então, ele afeta a memória, você fica mais distraído, memória de curto prazo, coisas que acontecem logo, às vezes você esquece. Emocionalmente, você fica muito irritado, muito nervoso, tenso. E aí, pessoal, quando eu penso em tudo isso, eu estou pensando em qualidade de vida. Como eu digo sempre para vocês, problema todos nós temos, estresse todo mundo tem. O estresse tem um nível que ele é saudável, ele é importante, porque ele motiva você a ir lá e resolver o problema. Só que um estresse constante, no nível alto, te deixa doente. Você pode ter uma gastrite, você pode ter gripes constante, porque teu sistema imunológico fica mais baixo, você pode ter processos infecciosos que cura e volta, dores crônicas, ou seja, o estresse constante faz com que a gente fique desgastando o nosso sistema físico, e o nosso sistema imunológico é o que mais sofre. Quando eu digo para vocês, problema todo mundo tem, e depende de como você lida com o problema, essa é a única diferença. É isso que importa, porque assim, se alguém está mal-humorado na minha frente, ou se alguém me distrata e eu fico irritado com aquela pessoa, quem está ficando irritado sou eu, quem está irritado é ela, né? Aí ela vem e descarrega em mim, mas eu abraço aquela irritação, eu tomo aquela irritação como minha. E quem fica irritado? Eu. Quem sofre? Eu. Quem perde com a brincadeira? Eu. Eu vou num restaurante, né? Aí o garçom, dá uma resposta meio torta. Aí eu me irrito, fico mal, já se viu? Ou seja, o jantar vira uma droga. Quem ganha? Você? Eu? O garçom? O garçom, coitado, não estava nem aí, ele fala assim com todo mundo mesmo. A exigência é minha de que as pessoas me tratem com educação. Quanto maior o meu nível de exigência, maior o meu sofrimento. Se eu tiver uma expectativa de que a pessoa me trate bem e ela não tratar, a minha decepção, a minha frustração, a minha irritação é pequenininha. Mas se eu desejar muito que as pessoas sejam educadas comigo, a minha irritação vai aumentar muito. Mas se eu exigir que as pessoas sempre sejam educadas, a minha irritação é absurda. E aí, quem está com problema sou eu, quem aumenta o nível de estresse sou eu, quem estraga o meu jantar sou eu, ou seja, quem se ferra sou eu. A minha proposta para vocês é o seguinte: aprender a reduzir o estresse. Hoje eu tenho 2 equipamentos, um de biofeedback. O que é o biofeedback? A gente conecta um sensor em você e o equipamento vai fazer uma leitura do teu corpo. Esse equipamento especificamente vai te ajudar a reduzir o estresse. Ele vai avaliar o teu batimento cardíaco
E é muito legal porque, assim, se eu falar para você, pensa numa situação que te deu muito estresse, você vai ver o teu ritmo cardíaco lá em cima. Tá. Se eu falar para você agora, pensa numa situação que te relaxa, que foi muito legal, que foi muito bacana, o teu ritmo cardíaco vai diminuir. E aí, qual é o objetivo disso? Te ajudar a desenvolver uma coerência cardíaca, entrar num ritmo de respiração, onde você consegue relaxar e o teu coração consegue funcionar adequadamente. Isso vai produzir uma redução de estresse, vai te dar uma sensação de bem-estar, de relaxamento, melhor autoestima, você fica mais tranquilo, você tem uma capacidade de lidar com a situação de uma maneira mais racional, mais coerente, ao invés da emoção. Porque quando a gente está muito emocionado, a nossa resposta qual é? Ou é explodir, ou é chorar, ou é ficar vermelho, enfim. Você tem reações que a emoção, quando ela está predominante, acaba ficando visível. E nem sempre é a melhor solução ter uma resposta emocional. E sim, mais coerente entre razão e emoção. Só razão, eu costumo dizer que a pessoa fica muito fria, muito calculista. Só emoção, putz, é um terror. Porque ou ela vibra muito, ou ela chora muito, ou ela está muito agressiva. Então, também não é legal. Legal é equilíbrio. Então, esse equipamento, ele vai ajudar a pessoa a reduzir o nível de estresse, vai ajudar a pessoa a desenvolver uma forma de respirar mais profundamente, uma respiração diafragmática, onde você consiga relaxar, onde você consiga reduzir o teu estresse. E lembra, tudo é treino. Tudo que a gente faz repetidas vezes, o nosso cérebro, né, o cerebelo mais especificamente, ele é o responsável pelo automatismo. Então, você faz, ele automatiza. É igual dirigir, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, não tem aquela coisa, você olha o espelho, engata a primeira, aí o carro começa a andar, você já tem que mudar para a segunda, aí você esquece de mudar a segunda, aí, putz, esqueceu de pôr o cinto. Não é um inferno, né? Aí a gente fica lá se matando. Quando você consegue dirigir, aí você tem que saber os caminhos, não é verdade? Putz, como é que eu faço para ir para o meu trabalho? Ai, fico à direita. Não, e essa rua? Ai, errei, passei a rua, que rua eu faço? Então, o tempo inteiro a gente fica sofrendo até a gente ir repetindo. Provavelmente hoje o que acontece? Você entra no seu carro e você fala, vou para o meu trabalho. Liga o carro. E o cerebelo, né, que é uma parte do nosso cérebro, assume todo o comando. Então, ele vai... você vai dirigir normal, você vai fazer o caminho normal, só que a tua mente, a tua consciência vai estar lá. Bom, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei aonde, né? Moral da história. A tua consciência fica livre para entrar lá nos pensamentos que você achar melhor. E o teu corpo, né, o teu outro lado mental, tá lá dirigindo. Aonde que a gente volta o foco para a direção? A hora que ocorre um congestionamento, a hora que tem uma rua impedida, aí você olha e fala, puxa vida, tem que mudar o caminho. Aí, automaticamente, teu cérebro já faz todas as mudanças, se você não tiver com o Waze ligado, claro, que hoje acontece muito disso. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você treina a respiração, e uma respiração correta, várias vezes durante o dia. Quando você faz isso constantemente, o teu cérebro desenvolve uma automatização. E você começa a ter um nível de estresse mais baixo. Você consegue ter controle da situação, que é muito importante. Então, a coerência entre respiração e batimento cardíaco é fundamental para a saúde. E com isso, a gente melhora tudo. Melhora tuas emoções, você fica mais seguro, mais tranquilo, mais calmo. A questão hormonal também, você não tem uma descarga de adrenalina o tempo todo no teu corpo, isso é muito bom. O cortisol, né, que é um hormônio do estresse, ele fica baixo. Então, assim, tudo que vocês possam imaginar, qualitativamente, vocês começam a melhorar com respiração. Eu costumo brincar com os meus clientes, essa é a primeira técnica que eu adoro falar, e todo mundo fica, ai, mas isso é difícil, mas como que assim? Eu respiro o tempo todo. Mais ou menos, a gente respira, é verdade, mas a gente não respira coerentemente. E quando você começa a fazer essa respiração, você começa a ficar mais tranquilo.
E o resultado é muito bom. Esse é uma abordagem que eu sempre uso, fundamental. E a outra é o biofeedback e biorressonância. Biofeedback por quê? Porque a gente faz uma leitura do teu corpo eletromagnético, a gente conecta sensores nos pulsos, nos tornozelos e na cabeça, fecha-se o circuito e ele faz uma leitura. O computador, ele vê tudo o que está acontecendo no campo físico, mental, emocional e energético. E como é um software, ele tem lá uma série de informações de tratamentos, tem terapia ayurvédica, tem homeopatia, né, frequências de homeopatia, frequências de florais, frequências elétricas. E aí, o próprio equipamento vai me dizendo o que eu tenho que fazer. E eu vou dando cliques e vai reenviando, por isso a biorressonância, uma outra frequência para o teu corpo. E você vai se sentindo mais relaxado, mais tranquilo. Para estresse é fantástico, é uma terapia muito legal, melhora muito a tua qualidade de vida. Fora esses dois equipamentos, também tem outras técnicas que a gente trabalha também com frequência, que ajudam vocês a equilibrar a emoção, equilibrar físico, enfim. Então, é uma abordagem bem completa, onde o objetivo é te trazer para o teu bem-estar, para o teu melhor em termos de pensamento, teu melhor em termos de emoção e teu melhor em termos de físico. E óbvio, né? É você que vai fazer, não sou eu, só vou ser a muleta. Vocês vão se apoiar em mim por um período, até vocês internalizarem essas novas mudanças. E na medida em que isso ocorre, não precisa mais da muleta. Pendura a muleta lá e larga lá. O dia que precisar, volta e pega a muleta. Pessoal, meus telefones, 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547. 50 49 0547. Site terapiavibracionalsp.com.br. No próprio site tem um link lá direto para o Face, Terapia Vibracional, e tem também no YouTube, Lúcia Arantes, também no site. Então, vocês podem pegar várias informações. Vou começar toda terça, meia horinha no Face, bater um papo com vocês. A gente vai interagir, então, assim, vocês podem mandar perguntas antes até, ou sugestões de tema, sem problema nenhum, e a gente vai conversando. No canal do YouTube também, eu vou postar algumas coisas e a gente vai falando com vocês, enfim, vai passando informação, vai dando sugestões. E como eu falei muito dessa respiração hoje, o treino respiratório é o seguinte: você inspira pelo nariz, a respiração é diafragmática. Quem tiver bastante dificuldade para visualizar o que eu estou falando, entrem no YouTube e procurem respiração diafragmática. Vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Então, assim, quando você inspira pelo nariz, o teu abdômen encolhe. Ou seja, imagina que o teu umbigo está colando lá na tua costela. Boca fechada, inspirando pelo nariz. Aquela respiração lenta e profunda. Normalmente, quando a gente está muito ansioso, a tendência é o ar entrar no peito, e aí o peito dá uma travada e você não consegue aprofundar. Se isso acontecer, solta o ar novamente, profundamente. Sempre começa, aliás, esse treino soltando o ar. Solta e com a boca aberta, e aí quando você soltar o ar, empurrando o abdômen para trás. Quando você inspirar, o abdômen estica, igual barriga de grávida. Então, inspira, o abdômen estufa. Expira, o abdômen encolhe. Inspira, o abdômen estufa. Expira, o abdômen encolhe. Contando de 7 a 10 segundos. Então, você está inspirando e está contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, você solta o ar lentamente, com a boca aberta, empurrando o diafragma, né, o abdômen aqui para trás, e vai contando novamente, até 7. Vocês vão perceber que normalmente a gente solta mais o ar do que a gente inspira. E o ansioso é muito engraçado, porque ele inspira 1, 2, 3 e já soltou todo o ar. Não.
lentamente, treinem essa respiração uns 5 minutos no mínimo, umas 5, 6 vezes ao dia. Então, até vocês sentirem ou uma tontura ou bocejos. A oxigenação no cérebro, ele dá uma sensação de relaxamento, também fisiológica, lógico, você sente o músculo relaxar e sente a tontura, esse leve sensação assim de dormir. E quem tá com insônia é fantástico. Por quê? Porque dorme, né? Primeiro que você não pensa no problema, então você tem que contar. Então já acabou o problema aí. Então você tem que contar e você tem que estufar a barriga. Aí cansa, aí murcha a barriga, estufa a barriga, murcha a barriga. Então isso cansa. Aí você conta, aí você cansa. E óbvio, né, de tanto você contar e cansar e mexer a barriga, aliás, o teu cérebro, você começa a respirar corretamente. E aí o teu cérebro começa a ser mais oxigenado, aí você relaxa, e aí você boceja e aí você dorme. Dificilmente você chegará aí a umas 10 respirações profundas, né? Então, com treino, vocês vão fazer essa sequência de respiração de 7 a 10 segundos. Se não for possível, 7 segundos, não tem problema. Começa com 5, ficou confortável? Aumenta 1. Ficou confortável? Vai subindo. De 7 a 10 segundos é um bom tempo e vocês vão sentir os efeitos fisiológicos do benefício dessa respiração para reduzir estresse. Isso é fantástico. E o que é mais legal, né, gente? É ter o controle da sua emoção. Porque, assim, quando a coisa acontece e você não percebe, quando você vê, você já disse, você já falou, você já fez, é sinal que você não controla o teu impulso, você não controla a tua emoção. Quando a situação está saindo do controle, quando você percebe que a pessoa está exagerando, que não está legal, respirem. Treinem isso. Treinem essa respiração andando, falando com as pessoas. Treinem essa respiração digitando. Treinem essa respiração quando vão dormir. Enfim, vocês vão ver a maravilha que é. Depois vocês me escrevam. Tem depoimento, né? Poxa, eu tava esquecendo, gente. Vamos lá. Eu fiz uma sessão com o Tadeu. Aí ele teve várias reações. Ele ficou me ligando meio... Ai, mas eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo... E depois de 20 dias, ele me ligou e me mandou esse depoimento. Oi, Lucy, bom dia. Aqui é Tadeu, José Carlos Tadeu. Tenho um testemunho para dar, acho que é importante. Depois da sua avaliação, depois que eu estive na sua clínica, passei pelo equipamento, comecei a tomar os florais, as coisas começaram a se movimentar bastante. Só para você ter uma ideia, eu estava enrolado em fazer as terapias que eu já tinha conhecimento, reiki, cromoterapia, terapia prânica, essas coisas todas eu não tinha colocado em prática até então. E vou te dizer, fiz um curso já, não é tão recente, mas faz um certo tempo, de reflexologia. Depois desse curso de reflexologia, eu fiquei na dúvida, vou atender paciente, não vou, enfim, resultado. Depois que eu passei com você, já estou no 3º cliente de reflexologia e com indicação para mais um paciente. Eu agradeço a você e que você continue com bastante sucesso na sua clínica. Um beijo. Gente, que legal, né? Não é lindo isso? E uma das questões dele, quando a gente fez a sessão, era exatamente essa. Eu sei um monte de coisa e não consigo pôr nada em prática. E olha que lindo. Pessoal, entre em contato. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.